És tu, única razão da minha adoração a Jesus. És tu, única esperança que anelo ter a Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegado. Hoje é luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje é luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Pode sentar. Opa! Saudamos a todos que estão aqui presentes, online. É uma graça de Deus estarmos aqui reunidos como igreja. Vamos orar por esse culto, por essa celebração, que os nossos corações estejam inteiramente voltados ao louvor e ao aprendizado, ao crescimento como igreja. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, nós rogamos o Teu nome pelo poder da Tua graça e a Tua salvação que nós tão abundantemente cresce e nos leva a uma vida que não podemos de nenhuma forma retribuir a Ti, Deus. Que nossos corações estejam inteiramente e humildemente prostrados a Ti, e nesse momento uma parte da nossa vida de adoração seja entregue em júbilo, em louvor, porque somos chamados Teu povo, somos povo da Tua salvação, somos rebanho do Teu pastoreio, Deus. Abençoa todos os que estão enfermos, aqueles que necessitam da Tua provisão, seja feita a Tua vontade na vida deles. E a todos aqueles que de longe estão acompanhando, consola a todos. Que os nossos corações hoje aqui estejam abertos para ouvir a Tua palavra e ser confrontados para que a imagem de Jesus Cristo seja resplandecida em nós e o mundo veja que esse poder que desceu é um poder real,
está acessível para salvar no mundo perdido e caído. Em nome de Jesus, assim te rogamos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Convido toda a igreja a se colocar de pé e abrir suas Bíblias. O Salmo de número 66. Nós faremos a leitura bíblica do 66 até o 68. Salmo de número 66. Assim diz a palavra de Deus. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Dizei a Deus, como as tuas obras são grandiosas, teus inimigos se submetem a ti pela grandeza do teu poder. Toda a terra te adora e te canta louvores, eles louvam teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Pelo seu poder ele governa para sempre. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se exaltem. Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se refina a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, colocaste uma carga pesada sobre os nossos ombros, fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas nos levaste para um lugar de fartura. Entrarei em tua casa com sacrifícios, cumprirei meus votos, votos que meus lábios pronunciaram e minha boca prometeu quando eu estava angustiado. Oferecerei animais gordos em holocausto com a fumaça de carneiros. Prepararei novilhos com cabritos. Todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi, e eu contarei o que ele tem feito por mim. A ele clamei com minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Salmo 67. Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guia as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, a terra tem produzido o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Deus nos tem abençoado e todos os confins da terra o temerão. Salmo 68. Deus se levanta, seus inimigos são dispersos, os que o odeiam fogem diante dele. Tu os desfazes assim como se desfaz a fumaça. Pereçam os ímpios diante de Deus como a cera que derrete no fogo, mas alegrem-se os justos, regozijem-se na presença de Deus e se encham de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois seu nome é Senhor, exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Deus faz o solitário viver em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Ó Deus, quando saías à frente do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra tremia e os céus gotejavam na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste chuva abundante, restauraste tua herança quando estava cansada. Teu rebanho nela habitava, da tua bondade, ó Deus, proveste o pobre. O Senhor proclama a palavra. Grande é a companhia dos que anunciam as boas novas. Os reis com seus exércitos fogem sem parar, as mulheres em casa repartem os despojos. Quando estás descansando no curral, as asas da pomba estão cobertas de prata e suas penas de ouro brilhante. Quando Todo-Poderoso dispersou os reis dali, caiu neve em Zalmon.
Os montes de Bazã são altíssimos. Montes com muitos picos são os montes de Bazã. Por que tem distante tantos picos, ó montes, invejando o monte de Deus, que Deus escolheu para a sua habitação? Na verdade, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são numerosos, milhares de milhares. O Senhor está no meio deles, como no Sinai, no santuário. Quando subiste ao alto, levando teus cativos, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é nossa salvação. O nosso Deus é um Deus libertador. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Mas Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, o crânio cabeludo daqueles que insistem no pecado. O Senhor disse: eu os farei voltar de Bazã, e os trarei de volta das profundezas do mar, para que mergulhes teu pé em sangue, e para que a língua dos teus cães receba a sua porção. Ó Deus, já se vê a tua entrada no santuário, a entrada do meu Deus, meu Rei. Os cantores vão à frente, atrás os que tocam instrumentos, no meio as moças que tocam tamborins. Vós da descendência de Israel, bendizei a Deus nas assembleias, bendizei o Senhor. Ali está Benjamim, o menor deles. Na frente os príncipes de Judá com suas tropas, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Ó Deus, ordena a tua força. Ó Deus, confirma o que já fizeste por nós. Os reis te trarão presentes, por amor do teu templo em Jerusalém. Repreende as feras dos juncos, os muitos touros entre os bezerros dos povos. Pisa suas peças de prata, dissipa os povos que têm prazer na guerra. Que venham embaixadores do Egito, que a Etiópia estenda as mãos para Deus ansiosamente. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Ele faz ouvir sua voz, voz poderosa. Tributai a Deus força. Sua majestade está sobre Israel, a sua força no firmamento. Ó Deus, tu és tremendo desde o teu santuário. O Deus de Israel é quem dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração Jesus. Do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer
te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém? Ainda de pé nós vamos estar cantando Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Possamos cantar essa música de coração. Possamos estar quebrantados essa noite perante o nosso Deus. Nas palmas. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela
amou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém? Podemos se assentar? Nós vamos estar cantando mais uma música, e essa música é uma oração, e eu queria pedir para que os irmãos orassem cantando essa música. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Vamos cantar a próxima. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Vamos tocar de pé. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Muito bom, a igreja pode se assentar. Te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Faremos a leitura dos versículos 1 até 20. Mateus 15, de 1 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu-lhes: e vós? Por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis:
Se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é a oferta dedicada ao Senhor, ele de modo algum terá de honrar seu pai? Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos, doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, é isso que o torna impuro. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E tomando a palavra, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: vós também ainda não entendeis, não compreendeis, que tudo que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Oremos. Senhor, sua palavra é perfeita, fiel, reta, pura, limpa, eterna e verdadeira. Ela é a única capaz de restaurar nossa alma, nos dar sabedoria, alegrar nosso coração e iluminar nossos olhos. Por isso nós a desejamos mais do que ao ouro precioso, ou mais do que aos sabores e prazeres que este mundo pode nos oferecer. Então, fala conosco nessa hora. Nos revele os nossos erros, nos corrija, nos humilhe, nos conduza ao arrependimento e nos perdoe. Queremos ser íntegros, inculpáveis e agradáveis na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma série de mensagens que falam sobre o povo de Deus. Até agora nós descobrimos, como diz essa frase, que o povo de Deus ama a Deus, o povo de Deus ama o próximo, o povo de Deus serve ao mundo. Como é que isso funciona na prática? Em especial, quando nós estamos juntos como povo, como igreja, em comunidade, não só aos domingos, mas também em reuniões durante a semana, em encontros que nós temos uns com os outros. É isso que nós vamos aprender nas próximas 7 mensagens, começando por essa aqui. Então, para amar a Deus, amar o próximo, servir ao mundo, hoje nós descobriremos que o povo de Deus se submete à Escritura. Para que possa fazer isso, o povo de Deus se submete à Escritura e não às tradições de homens. Lembre-se disso. Para amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo, o povo de Deus se submete às Escrituras e não a tradições de homens. Nesse texto, Mateus nos apresenta uma história que é dividida em 2 cenas. Na primeira cena, Jesus confronta os líderes judeus. E nós vemos isso dos versículos 1 até versículo 11. Esse confronto, você percebe no início do texto, começa com uma provocação dos próprios líderes, que eram os fariseus e os escribas nessa ocasião. Eles questionam a Jesus. Por que os discípulos de Jesus, os seguidores dele, transgridem a tradição dos anciãos? Por que eles violam a tradição dos anciãos? Ao que eles estão se referindo aqui? Desde que Deus deu os 10 mandamentos para o seu povo lá no passado, e todo o restante da lei de Moisés, que
nada mais era do que uma explicação de como o povo deveria cumprir os 10 mandamentos. Ao longo da história, vários mestres em Israel interpretaram essas ordenanças, que ao todo já contaram todas essas leis no Pentateuco e chegaram-se a um número de 613 mandamentos. Então toda a lei de Moisés era resumida nesses 613 mandamentos. Então esses mestres, eles interpretavam essas 613 leis e eles criaram as suas próprias instruções de como alguém poderia obedecer a essas leis. Surge então a chamada tradição dos anciãos. O que era a tradição dos anciãos? Eram instruções que eram passadas de geração a geração, as pessoas falavam umas para as outras, que explicavam como você poderia cumprir os 10 mandamentos e cumprir toda a lei de Deus. Em outras palavras, a tradição dos anciãos eram os costumes que foram criados pelos antigos, bem intencionados, e costumes que foram sido passados de pai para filho, de filho para neto, e de uma maneira em que se dizia, para cumprir os mandamentos de Deus, você tem de fazer isso que eu estou te instruindo aqui. Então, cumprindo a tradição dos anciãos, você obedecia a Deus. E você percebe no texto que esses líderes estão questionando Jesus a respeito de uma tradição bem específica. A tradição de lavar as mãos antes de comer. Eles estão transgredindo essa tradição. Obviamente, isso é algo higiênico, é muito útil lavar as mãos antes de comer, e em especial em uma pandemia, mas se você procurar nos 613 mandamentos da lei, não havia uma ordem sequer ordenando que o povo lavasse as mãos antes de comer. Deus nunca disse isso. Além disso, de acordo com a tradição, lavar as mãos servia para além do que simplesmente só limpar os seus dedos de maneira higiênica. O lavar de mãos era feito como uma forma de purificação do pecado. Então transmitia essa imagem de que você está se limpando dos seus pecados enquanto lavava as mãos antes de comer. Porém, era apenas, como o próprio Jesus reconhece, tradição de homens. Deus nunca ordenou isso, mas os líderes guardavam essa tradição. Por isso a resposta de Jesus no versículo 3. Jesus diz, de fato, os meus discípulos transgridem essa tradição. Os meus discípulos violam isso que os antigos passaram para vocês, tradições criadas por homens. Mas aí Jesus vira para eles e diz, e vocês? Por que vocês fazem a mesma coisa que os meus discípulos estão fazendo, mas vocês não fazem com a tradição? Vocês fazem a mesma coisa com ordens dadas pelo próprio Deus, ordens claras. E pior, vocês fazem isso justamente por causa da tradição de vocês. Como assim, Jesus? Explique para nós um pouco melhor. No versículo 4, a partir do 4 até o 6, Jesus cita 2 mandamentos claros que havia na lei. Ele está se referindo a Êxodo, capítulo 20, e a Levítico também, capítulo 20. Sobre a honra que os filhos deveriam ter para com os seus pais, dedicar aos seus pais. O que envolvia também ajudar os seus pais nas suas necessidades, mesmo depois de terem saído de casa. Na velhice dos seus pais, os filhos, para obedecer a esses 2 mandamentos, deveriam honrar os seus pais, cuidar dos seus pais. E como é que a tradição ensinava os judeus daquela época a cumprir esses 2 mandamentos? Jesus diz aqui, eles simplesmente criaram um jeitinho brasileiro de cumprir esses 2 mandamentos. Eles disseram assim, olha, vamos criar uma espécie de oferta aqui no templo, que substitui o cuidado que o filho deveria ter para com seus pais. Então, esse filho simplesmente faz o seguinte, se ele não está afim de cuidar dos seus pais, sabe o que ele faz? Junta um bom dinheiro, traz aqui para o templo, oferta para o templo, parte vai ficar com os sacerdotes, olha que legal, uma parte até volta para ele, e ele volta para casa tranquilo, dizendo para os seus pais que estão passando necessidade, olha papai, mamãe, eu até queria ajudar vocês, mas o meu cuidado para com vocês eu dei lá no templo, então agora se virem. E eu estou desobrigado de cumprir esses 2 mandamentos porque eu já fiz a minha parte. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, por causa da sua tradição, ele diz isso no versículo 6, vocês invalidam a palavra de Deus, vocês anulam a palavra de Deus. Porque o que vocês deveriam fazer é cuidar dos seus pais. Mas vocês criaram uma tradição que isenta vocês dessa preocupação.
Claramente essa tradição fazia não só que as pessoas desobedecessem a Deus, porque elas não honravam seus pais, mas voltassem para casa com a consciência tranquila. Estamos obedecendo a Deus, não estamos desobedecendo a ordem que Ele deu. Por isso Jesus usa uma palavra bem forte no versículo 7. A palavra é hipócritas. Hipócrita era uma palavra usada para atores, para pessoas que utilizavam máscaras, artistas, que dissimulavam, que demonstravam uma coisa que na verdade não são, eles fingiam algo, eles atuavam. E Jesus usa essa palavra para os líderes. Ele diz: vocês são hipócritas, vocês fingem ser uma coisa, quando na verdade não são essa coisa, só para enganar as pessoas. Vocês são hipócritas. Esse era o mesmo pecado dos líderes da época de Isaías, porque Jesus cita o profeta Isaías, lá no capítulo 29 de Isaías. Esses homens, ao guardarem lá naquela época já a tradição dos homens, fingiam ser obedientes a Deus, só para aparecer na frente dos outros, mas tinham o coração bem longe do Senhor. Então Jesus se volta para a multidão e confronta aquela tradição de lavagem de mãos antes das refeições. E Jesus diz para a multidão: olha, aquilo que esses homens fazem e dizem para vocês fazerem também, não ajuda em nada para purificar vocês. Pode até servir pela higiene, mas não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai de dentro do homem é o que o torna impuro. Essa é a primeira cena. Na segunda cena, Jesus ensina os seus discípulos. A partir do versículo 12 nós vemos isso. Depois daquele calor da discussão, os seguidores de Jesus chegam perto dele e fazem uma pergunta bem interessante no versículo 12. Acompanha aí a pergunta que Jesus ouve dos seus discípulos no versículo 12. O que provavelmente nós diríamos para Jesus também nessa ocasião. Eles dizem assim: Jesus, com todo respeito, mas o senhor entende o que você acabou de fazer? Você entende que os fariseus ficaram ofendidos com o que você disse para eles? Você compreende, né? A palavra ofensa que é usada nesse texto aqui vai muito além de só ficar chateado com alguma coisa. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido como escândalo, né? Era servir de pedra de tropeço para que outra pessoa caísse ou se desviasse de Deus. Era uma palavra bem forte. Ou seja, para os discípulos o que Jesus fez foi escandalizar aqueles líderes. Jesus desviou aqueles líderes. É muito forte isso aqui, né? E aí, como é que Jesus reage a essa pergunta dos discípulos? Versículos 13 e 14, Jesus diz assim: planta que não foi plantada pelo Pai, vai ser arrancada. Ou seja, esses homens não fazem parte do povo de Deus. Eles ainda são cegos, e eles lideram outras pessoas que também são cegas, então estão todos juntos caminhando para o abismo, caminhando para o buraco. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é: olha, se eles se desviarem, porque eu confrontei a tradição deles, essa tradição que é humana, se eles se desviarem porque eu confrontei a tradição humana com a Escritura, com ordens claras dadas pelo Senhor, então na verdade eles já estão desviados de Deus há muito tempo, e não fazem parte do povo de Deus, apesar de serem muito religiosos. Perceba o que Jesus está dizendo aqui. Grave isso porque é muito importante para a hora que formos aplicar essa passagem. Quem se ofende, quem se aborrece, quem se desvia, porque a sua tradição foi confrontada pela Escritura, na verdade está agindo como alguém cego, está agindo como alguém perdido, como alguém que já tem andado longe de Deus há muito tempo, mesmo guardando a tradição religiosa. Depois de ouvir o que Jesus pensava sobre aqueles líderes, Pedro pede uma explicação sobre aquilo que ele tinha dito lá para a multidão, a respeito do que realmente torna o homem impuro, porque eles não entenderam nada.
E aí Jesus critica eles, como que vocês também não entendem o que eu estou dizendo? E ele então explica, olha, aquilo que o homem come, aquilo que entra pela boca, uma hora vai ser expelido quando ele for no banheiro. Então, o problema não é esse lavar de mãos, apesar de que isso é higiênico, o que realmente deveria preocupar os discípulos não é sobre aquilo que entra na boca deles, mas o que sai da boca deles. Ou melhor, Jesus diz, de onde as verdadeiras impurezas vêm? Do coração, do interior do homem. Sempre que você ler coração, mente, na Bíblia, está se referindo àquilo que nós somos por dentro. Jesus diz, é de dentro que as coisas más, as coisas mais horrorosas que nós fazemos surgem. E são essas coisas que nos tornam impuros. E não é comer sem lavar as mãos que nos torna impuros. Ou seja, o resumo do que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é o seguinte: vocês querem guardar a tradição? Vão em frente. Guardem a tradição. Ela pode ter até algum valor para algumas coisas. Mas, guarde a tradição tendo a consciência de que isso não substitui a obediência a Deus. E segundo, guarde a tradição sabendo também que a tradição não vai livrar você do seu maior problema. E o seu maior problema é um coração sujo. A tradição não significa que você está obedecendo a Deus. E segundo, ela não resolve o seu maior problema, que é o coração impuro. A sua maior preocupação deveria estar na limpeza interior e não apenas nas coisas exteriores, apesar de que as exteriores são importantes também, mas mais importante do que elas é o que está dentro, é o coração. E mais, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é o seguinte: se alguém não quiser guardar a mesma tradição que você está guardando, essa tradição que é criada por homens, não obrigue essa pessoa, ou não julgue essa pessoa como menos santa que você, porque o que Deus quer não é que nós cumpramos à risca mandamentos que são criados por homens. O que Deus deseja é que as pessoas se submetam a Ele, às ordens claras que Ele dá. É isso que Deus quer. Quer guardar a tradição? Guarde tranquilamente, mas não force o outro a guardar a tradição, porque Deus nunca mandou que essa pessoa guardasse essa tradição. Duas lições que nós podemos destacar dessa passagem. A primeira lição é que é possível guardarmos a tradição de homens e ainda assim desobedecermos a Deus. Queria que você repetisse comigo. Alguns não gostam de fazer isso, mas é para tentar fixar na sua mente isso. É possível guardarmos a tradição de homens e ainda assim desobedecermos a Deus. De fato, a tradição nem sempre é algo ruim. Existem sim alguns costumes, alguns rituais que nós herdamos de gerações em gerações, que servem para coisas valorosas, importantes. Por exemplo, lavar as mãos antes de comer é uma boa tradição, né? Então, se você não gosta de fazer essas coisas, faça, tá? É uma boa tradição, né? Ser educado, falar bom dia, por favor, obrigado, dar a bênção para os pais, os avós, são tradições que nós herdamos. Ou seja, nós não precisamos romper com todas as tradições que nós recebemos, como se as tradições não prestassem mais. Há sim coisas válidas e que podem ser seguidas, até mesmo as coisas religiosas. Mas o que nós não podemos fazer de jeito nenhum, conforme o que Jesus está dizendo aqui, é guardarmos uma tradição que vai de encontro com uma ordem clara de Deus, como se tudo estivesse bem. Há coisas que Deus ordenou claramente, Ele deixou claro, é isso que eu quero de vocês, e nós não devemos substituir essas coisas por uma tradição que nós criamos, ou nós não podemos diminuir essas coisas que Ele ordena por uma tradição que nós criamos, ou nós não podemos ignorar o que Deus ordena, para ficar olhando apenas para a tradição, sob o pretexto de que estamos sendo fiéis à nossa tradição. O que Deus vai cobrar de nós é a obediência às ordens que Ele deu.
E não se nós fomos ou não fiéis à tradição que recebemos dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Portanto, entre a tradição e nada, fique com a tradição. Fique com o costume. Porém, entre a tradição e as ordens de Deus, se elas estão em contradição, fique com a obediência a Deus. Fique com aquilo que Deus diz. Dito isso, nós podemos pensar em algumas tradições que nós temos na nossa cultura e que muitas vezes invalidam aquilo que Deus ordena. Então, se você não apertou o cinto de segurança, faça isso nesse momento. Talvez o que eu vou dizer aqui possa te escandalizar. Talvez possa te ofender. Mas eu quero fazer um pedido sincero. Aproveite a oportunidade para rever o fundamento bíblico das suas convicções. O fundamento bíblico daquilo que você faz e daquilo que nós fazemos como igreja. Eu vou citar alguns exemplos de tradições que vão em oposição ou em competição às ordens claras de Deus. Vou começar com o mais difícil: igreja. Tradição. O templo, o prédio é sagrado. Ao entrar aqui, é diferente lá fora. Isso é tradição. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o templo sagrado de Deus é o seu povo. É o povo que é o templo sagrado. Em todo o tempo. De segunda a segunda. E não só no domingo. Outra tradição. Ser parte da igreja é vir aos cultos de domingo. Então, é vir uma vez ou outra bater cartão aqui para não ser excluído, porque ai de mim ser excluído da igreja, né? Então eu apareço de vez em quando. Muitas pessoas consideram ser parte da igreja só isso. E vez ou outra aparece nos cultos. Tradição. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que ser igreja tem a ver com ser uma só família. O tempo inteiro. Muito além dos domingos. Muito além dos eventos. Isso que é ser igreja. Outra tradição. O adultério ou a homossexualidade são pecados gravíssimos e, em muitos contextos, quase que imperdoáveis. Tradição. Porque quando nós olhamos para a Escritura, de fato esses pecados são gravíssimos, mas a Escritura coloca eles no mesmo patamar de, por exemplo, mentira, fofoca, ganância, falsa doutrina. E muitas pessoas simplesmente toleram essas coisas, convivem com essas coisas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Deus muitas vezes coloca o adultério junto com a fofoca na mesma lista para condenar os dois pecados. Mais uma tradição. Um pastor titular nas igrejas. Aquele que é uma espécie de chefe. Uma espécie de administrador, aquele a quem todo mundo procura, porque ele é quem resolve as coisas na igreja, ele é quem manda nas coisas da igreja, ele é o ungido do Senhor. E os líderes são auxiliares desse cara, porque ele está num outro patamar, ele está num degrau acima, ele é quem responde pelo povo de Deus, ele é o chefe, ele é quem manda. Isso é tradição. Você pode procurar de onde vem essa tradição, mas é tradição. Porque se você ler a sua Bíblia, de capa a capa, você não vai encontrar esse formato para as igrejas do Novo Testamento. Muito pelo contrário. Por onde os apóstolos passavam, eles instituíam presbíteros, no plural. Homens que juntos pastoreavam o rebanho de Deus. Inclusive, o próprio apóstolo Pedro se identificava como um presbítero. Leia as cartas de Pedro.
Vamos para um segundo exemplo. Ceia. Saí de igreja, agora eu vou para ceia, porque ceia é uma coisa muito importante. Tradição. Para participar da ceia do Senhor é necessário ser batizado. Então você precisa fazer uma classe de batismo para participar da ceia. Onde está esse mandamento? Pelo contrário, o que nós encontramos na Escritura é todos os crentes em Jesus são chamados a participar da ceia e ao batismo também. Mas a ausência de um não anula o outro. Se você crê em Jesus, Jesus te convida a participar da ceia, também ser batizado. Mas ai daquele que impede que um discípulo de Jesus participe da mesa do Senhor, porque não cumpriu uma classe que ele inventou, que ele colocou como regra, que é tradição. Uma outra tradição muito comum. O crente vem para o culto de ceia, ou não. Ele escolhe participar do culto ou não, da ceia. Ele não considera isso tão importante. E quando ele vem aqui e ele descobre que é culto de ceia, ele diz, hoje não. Porque talvez eu tenha pecado com a minha esposa, com o meu marido, talvez essa semana não foi muito legal, então eu prefiro me abster da ceia, ou alguém impede essa pessoa de participar da ceia, porque diz, você está de banco, você está de disciplina, você não pode participar da mesa do Senhor. Tradição. Você não encontra uma orientação bíblica sobre essas coisas. O que a Bíblia diz é, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão, beba do cálice. Se examine, peça perdão e participe da mesa do Senhor. Porque se você não participa disso, você não tem comunhão com o Senhor. Nós não temos nenhum direito de privar o Senhor, privar as pessoas de participar da mesa do Senhor. Terceiro tipo de tradição que nós estamos muito acostumados, a respeito das nossas crenças. A crença de dar o dízimo. Nós temos de dar o dízimo de tudo que nós ganhamos. Do salário. Obviamente, as pessoas quando aplicam essa tradição, aplicam do líquido, né? Daquilo que sobra depois que o imposto é deduzido, né? Porque não, o que eu ganho na verdade não é aquilo lá, né? É um pouco aqui. Então, isso é tradição. O que a Bíblia diz? Que nós devemos ser generosos em todas as áreas, além das nossas capacidades, muito além dos 10%. Mais uma tradição a respeito das idades. Você talvez está ouvindo uma outra criança aí falando, correndo. Está sendo um desafio para os pais ficarem com as crianças. Deixa eu dizer uma tradição muito comum nos nossos tempos. Crianças, adolescentes e jovens precisam de um culto especial. Uma linguagem própria para eles, que eles compreendam. A minha pergunta é, de onde vem isso? Já parou para pensar? Já parou para pesquisar? Procure no Google de onde vem a ideia de que crianças só entendem com uma linguagem diferente. Você vai ver o horror da origem disso. Isso é tradição. Apesar de que parece uma ofensa falar contra. O que a Bíblia diz? E como sempre foi feito ao longo da Escritura em todas as famílias do povo de Deus, pais ensinam a palavra de Deus aos seus filhos e todos participam do culto a Deus juntos, porque o culto não é só para os pais, o culto é para os filhos também. Isso é o que você vai ver na Escritura. O que nós vemos nas igrejas hoje em dia é um jeitinho de anular o que Deus ordena, para que as crianças não atrapalhem muito. Tradição. Uma outra tradição a respeito da maioridade. A tradição é que aos 18 anos o filho é livre. Eu não posso mais mandar no meu filho porque agora ele é maior de idade. Isso é tradição, a Bíblia nunca disse isso. O que a Bíblia diz é que pais são responsáveis por conduzir os seus filhos ao casamento, não a ter a habilitação. Não é isso que os pais estão para fazer na vida dos filhos. Os pais estão para conduzir os filhos até o casamento. E só então, nesse momento, eles se livram do fardo de serem responsáveis pelos seus filhos. É isso que a Bíblia diz. Namoro. A tradição diz que namoro serve como um experimento para
para ver se essa pessoa é mesmo para casar, para conhecer a família, para conhecer. É uma permissão, né, que os pais dão, uma permissão que a igreja dá para que haja beijos, uma bitoquinha ou uma coisa mais acalorada no cinema. É uma permissão para que haja carícias íntimas, é uma permissão para que haja uma exclusividade de relacionamento, do tipo do ciúme ali doentio, de que é meu, e se afaste dos seus amigos, se afaste da sua família, você é meu e você é minha, e nós somos dois, um para o outro. Isso é tradição, a Bíblia nunca falou de namoro. Procure a palavra namoro, tem um monte de livro que diz Deus, família e casamento, e fala sobre namoro. Eu quero descobrir de onde tirou o namoro na Bíblia. O namoro é uma construção da nossa cultura. Você não pode dizer que namoro é bíblico porque ele é construção da cultura. O que a Escritura diz, e eu não estou resolvendo o problema, eu só estou jogando o problema no colo de vocês, porque o problema também está no meu colo. Nós temos de aprender a lidar com isso, o que é tradição, o que é Escritura. O que a Escritura diz é que Deus nunca ordenou isso. Deus restringiu os direitos e os deveres de beijos, de carícias, da relação sexual, da exclusividade apenas dentro do matrimônio. Leia Cantares. Capítulos 1 e 2, Salomão conhece a sua noiva e eles estão ardendo de desejo, mas não encostam um no outro até que se casem, porque eles entendem que todas essas coisas são para dentro do casamento. Aí chegamos no casamento. Aguentam? O casamento, o que é que a tradição diz? Só é casamento quando há reconhecimento em cartório. Nós já tivemos esse embate aqui na escola bíblica. E sabe de onde vem a origem desse embate? Tradição. Porque há países em que não há isso. E como se faz nesses países? É tradição. Porque se o que casa a pessoa é apenas o cartório, então, e isso está cheio nas igrejas, de gente que morou junto por anos, teve filhos e talvez até netos nessa relação. E se nós dizemos que o que casa é o papel no cartório, nós estamos dizendo para essas pessoas, vocês não são casados. E muitas dessas uniões, quando ouvem isso, opa, é verdade, então eu posso simplesmente abandonar toda a minha família e me casar de verdade no papel com outra pessoa, porque eu nunca fui casado. O que Deus diz? Gênesis 2:24 é muito claro. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, com papel, sem papel, não interessa. Isso é casamento para Deus. Uma outra tradição, aquelas que já se casaram, talvez vão querer arremessar as Bíblias em mim, e aquelas que vão se casar, provavelmente vão pedir a minha cabeça, e vão querer que eu seja demitido. Nas cerimônias de casamento, o que nós temos? Não só lá fora, mas dentro da igreja também. Uma ênfase exacerbada, comercial, emotiva, na noiva durante a cerimônia. Todo mundo está esperando a noiva, ninguém liga para o noivo, nem sabe se o noivo entrou ou se não entrou, porque todo mundo quer ver a noiva, linda, esbelta, fantástico, mas isso é tradição. Porque quando você lê a Escritura, a ênfase está no noivo. Não só porque eu sou homem, e fui o noivo um dia, mas a Escritura apresenta Jesus como o noivo, Ele é o belo, Ele é aquele a quem nós devemos amar e observar e ter os olhos brilhando por Ele. A noiva só é o que é por causa da obra do noivo. É isso que a Bíblia fala sobre casamento. Um último tópico sobre tradição: o socorro aos necessitados. A nossa tradição diz que quem tem de cuidar dos fracos, dos pobres, dos doentes, é o Estado, são as ONGs, é o SUS. A pessoa precisa fazer uma cirurgia urgente, senão ela morre. Paciência, né? O SUS, só daqui 3 meses, ou mais, e a pessoa fica desesperada. Quando nós olhamos para a Escritura, Deus diz que a igreja é sal da terra, é luz do mundo. A igreja, o povo de Deus que conhece o Deus de amor, é chamada a amar aos necessitados. A igreja não pode esperar isso de governantes descrentes, eles não conhecem o Deus de amor.
nós conhecemos. Ficar esperando que o Estado faça isso é tradição. É possível guardarmos a tradição de homens e desobedecermos a Deus. Entre os dois, fique com o segundo. Não invalide a palavra de Deus em detrimento da tradição. A segunda e última lição que eu quero destacar é a seguinte: é possível guardarmos a tradição de homens e ignorarmos a impureza do nosso coração. É possível, guardarmos a tradição de homens e ignorarmos a impureza do nosso coração. Na verdade, esse era o ponto principal de Jesus nessa passagem. Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, eles se preocupavam tanto com os rituais externos, que eles acabavam ignorando ou fugindo desse tema, ou fingindo que não viam o mais importante, aquilo que estava dentro deles, aquilo que era o coração deles. É por isso que eles eram hipócritas, eles fingiam ser santos, fingiam ser puros à vista das pessoas, mas internamente eles sabiam que eram impuros, sabiam que eram corrompidos. As tradições não eram capazes de limpar o coração deles. Sinceramente, isso é verdade não só a respeito deles. Se você for bem honesto, você vai ter que reconhecer isso. Não precisa ser tão honesto assim. Nós também somos assim. Talvez nós não sejamos tão caras de pau como aqueles líderes eram. Mas nós também temos um coração impuro. Por mais que nós tentemos guardar a tradição religiosa, seja ela qual for, eu não sei de onde você vem, eu não sei aquilo que você valoriza como tradição. Ou por mais que você tente simplesmente ter bons valores, não roubar, não matar, não mentir, essas coisas que nós sabemos que são boas, ainda assim nós somos sujos por dentro. E prova disso é que, vez ou outra, nós temos, como diz o versículo 19, maus pensamentos. Já parou para pensar que mesmo cumprindo um monte de ritual, os maus pensamentos ainda estão em nós? Surgem mesmo que a gente não queira. É por isso que, vez ou outra, nós sentimos raiva. Às vezes raiva fazendo a tradição. É por isso que muitas vezes nós temos desejos imorais e adúlteros, nós mentimos, nós caluniamos, porque são estas coisas que nos tornam impuros diante de Deus, mesmo que nós tenhamos uma bela vida religiosa, uma vida de apego às tradições. E segundo Jesus, o verdadeiro problema está no coração, está naquilo que nós somos por dentro. Mas a pergunta é, se é assim, como é que nós podemos nos purificar, uma vez que lavar as mãos não resolve? Se o problema está no coração, e o coração faz parte de quem nós somos, eu nunca vi um corpo andando aí sem aquilo que o sustenta por dentro. Eu e o meu coração somos a mesma coisa. Como é que eu me livro dessa impureza que está dentro de mim, faz parte de mim? Será que há esperança para mim? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel capítulo 36. Versículo 22. Ezequiel 36, 22. Eu lerei até o versículo 28. Ezequiel 36, 22. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, perceba as palavras de Ezequiel.
aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo. E porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus havia castigado o seu povo por causa da sua hipocrisia, por causa do seu apego às tradições. Eles cumpriam rituais religiosos, mas era só aparência, porque em seus corações eles amavam os ídolos e eles fugiam de Deus. Mas mesmo assim o Senhor promete restaurá-los, por amor do seu próprio nome. E nesse dia Deus diz: eu vou libertá-los dos seus inimigos e eu vou purificar vocês de seus pecados, em especial a idolatria. E além disso eu vou tirar de vocês esse coração de pedra que os impede de me agradar, de me obedecer, e eu vou colocar no lugar um novo coração, um coração de carne, um coração vivo. Isso seria obra do Espírito de Deus que iria habitar entre o povo. Então eles seriam capazes de obedecer a Deus verdadeiramente e não mais apenas seguiriam tradições humanas. Você já sabe quando isso se cumpriu? Sim ou não? Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo para libertar o seu povo da escravidão ao pecado, aos ídolos, à tradição. E por causa da obra de Jesus, o Senhor derramou o seu Espírito sobre aqueles que creem em Jesus. E dessa forma essas pessoas nascem de novo. E em outras palavras, elas recebem um novo coração. Um coração vivo, prometido por Ezequiel. Isso significa que agora aqueles que creem em Jesus estão livres para ser o povo de Deus. Estão purificados, estão perdoados, estão capacitados a obedecê-lo de todo o coração. Por isso esse povo não precisa mais ser hipócrita, esse povo não precisa mais ser escravizado pela tradição religiosa dos antigos, porque esse povo recebeu um novo coração e esse povo pode servir a Deus em liberdade de espírito. Essa é a segunda e mais importante lição dessa noite. É possível guardarmos a tradição de homens e ignorarmos a impureza do nosso coração. Por isso vale mais combater o pecado interno do que só viver em função de rituais religiosos. E só quem foi liberto por Jesus é capaz de se livrar da impureza do coração. Por isso eu quero te convidar a se render a Jesus. Talvez você nunca tenha feito isso. E se libertar desse coração sujo, de pedra. E talvez você que já conheça Jesus, e eu quero crer que a maioria aqui já conheça Jesus, já tenha feito isso. Eu quero te convidar a abandonar a hipocrisia. A desfazer os ídolos da tradição que você ergueu no seu coração. E viver como a nova criatura que você já é. Para amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo, o povo de Deus se submete à Escritura e não à tradição de homens. Amém? Vamos orar. Aproveite esse momento para falar com o Senhor e expor diante dele o seu coração em resposta a tudo o que lemos na palavra dele nessa noite.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem maravilhosa, onde a gente aprendeu que é mais importante servir ao Senhor, ficar com o que a palavra do Senhor diz, com o que ela revela, do que as tradições dos homens, Pai. É muito mais importante servir ao Senhor e pagar o preço por isso, do que servir ao que os homens ditam. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tirou desse problema. E hoje somos livres no Senhor. Obrigado pelo esclarecimento que o Senhor usou a vida do José para falar aos nossos corações e também nos desafiar a querer servir ao Senhor biblicamente. Pai, pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes a gente prefere mais servir aos homens, dar atenção aos homens do que ao Senhor, a fazer e resolver as nossas questões a nosso modo do que ao modo do Senhor, meu Pai.
Por isso pedimos perdão a Ti, por ter agido de maneira tão ignorante, de maneira tão grossa. E o Senhor não merece nada disso. O Senhor não merece ser levado de qualquer jeito. O Senhor merece toda adoração. O Senhor merece ser louvado de maneira honesta e biblicamente, Pai. Por isso eu peço ao Senhor que acenda em nossos corações, corações daqueles que aqui estão, daqueles que não vieram, o Senhor sabe, mas na igreja, no mundo, acenda em nossos corações, Pai, esse desejo de querer servir ao Senhor biblicamente. As tradições são importantes, mas até uma parte, mas não como todo, não como regra, em obediência ao Senhor Deus. E é dentro disso que a gente pede perdão, meu Pai, por esses pecados também. Pai, eu peço ao Senhor por esses meus irmãos aqui, que juntos podemos estar lapidando a vida um do outro. Hoje de manhã a gente aprendeu que ser servo também é servir um ao outro. É trabalhar para o Senhor, é servir o Senhor, imitar o Senhor. Servir ao Senhor e ser discípulo do Senhor é servir ao Senhor, é caminhar, seguir os passos do Senhor. E queremos estar levando um ao outro, meu Pai. E se a gente ainda não fez isso, ou talvez tenha feito de qualquer jeito, pedimos perdão ao Senhor. Que essa igreja possa ser conhecida como uma igreja que vive a palavra do Senhor realmente, que vive a palavra do Senhor, doa o que doer, e que possamos pagar o preço por servir o Senhor em espírito e em verdade. Nos ajude, Pai. Somos fracos, não conseguimos servir o Senhor biblicamente do nosso jeito. A gente sozinho não consegue se não tiver a Tua ajuda. E é por isso que imploramos a Ti. Obrigado, Pai. Pedimos ao Senhor por esse momento. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Que a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Que os irmãos possam ir em paz. Amém. Tenham uma boa semana. Em nome do nosso amado Jesus Cristo.